paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Vamos para mais uma meditação da porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 a o 28, que diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilhavam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província daquela região, ou daquela Galileia. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Isso que nós acabamos de ler foi um fato e aconteceu. Enquanto Jesus não havia entrado dentro daquela sinagoga, os espíritos estavam tudo escondidinho fazendo a festa ali. Mas no dia que Jesus entrou para cumprir assim a palavra de Deus, os espíritos que deu tempo para correr, correu. E os que não conseguiram correr, manifestou em alguém. É o que aconteceu aonde nós acabamos de ler. E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhava da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: o espírito imundo, os demônios, identificaram Jesus e começaram a falar. O que eles falaram, irmão? Dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da sinagoga. Olha o que eles falaram. Aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Aí Jesus olhou para o espírito imundo e o repreendeu assim. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Nessa ocasião aqui, Jesus não quis muita conversa não. Mas numa outra passagem bíblica, mais para frente, nós vamos estar ensinando aqui, Jesus bateu um papo maneiro ali com os demônios. Entendeu? No capítulo anterior, onde nós lemos no livro de Mateus 4, Jesus bateu um papo com Satanás no deserto, após ter jejuado 40 dias e 40 noites. O diabo pensou que ia enganar Jesus e não conseguiu. Caiu por terra e foi repreendido e teve que fugir. Se cumpriram conforme diz a Bíblia, que diz o quê? Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui, irmão, aqui estão os espíritos malignos, aqueles que são subordinados a Satanás. E ao cair por terra, tentaram fazer algo para poder descredibilizar Jesus, mas eles se deram mal. Jesus falou: cala-te, sai deste homem. E então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu. De tal maneira que dentro da congregação tinha tanta gente que, e todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Até no exato momento, não tinha quem repreendesse aqueles espíritos, mas quando Jesus chegou, a obra foi feita. Satanás, os demônios, qualquer espírito maligno de qualquer hierarquia teve que se retirar. Aí o que aconteceu? E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Todos reconheceram o ministério de Jesus.